A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas os nossos ouvintes aí do programa vão estar participando aqui junto com a gente. Eu sou Natália Russo, sou diretora do Sindipetra RJ e da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros. A gente está aqui no mais um programa do Privatizar faz mal ao Brasil, um programa do Sindipetra RJ, da nossa rádio petroleira. E hoje a gente vai fazer um debate muito importante sobre o tema do concurso público. A gente está aqui com a presença do Rosildo Bonfim. Ele é advogado, consultor, professor, palestrante e mestre em gestão do trabalho. Também é do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, e da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos, IBRAPERJ. Também estamos com a presença do Davi Lobão, que é coordenador do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, e também com a presença do Davis, que está aí representando o pessoal da Petrobras Biocombustível, que está em greve nesse momento. E com todos esses nossos convidados, vamos debater o tema do concurso público. O que é o concurso público, a importância, por que foi criado, e os ataques que estão acontecendo hoje nas diversas estatais e com os serviços públicos que visam restringir esse direito tão importante, que não é só dos concursados, mas sim da sociedade brasileira. Então, eu queria começar conversando com o Rosildo. Queria, Rosildo, que você conversasse aqui com a gente justamente sobre o histórico da criação desse instituto do concurso público e a importância desse instituto, né, na Constituição de 88, e como você vê hoje essas mudanças que estão sendo propostas nessa questão do concurso público. Muito atual, que essa semana, ou já há alguns meses, rodam aí os noticiários das maiores emissoras. Você veja bem os funcionários concursados do IBAMA, que entraram em choque com a posição do ministro do ministro do Meio Ambiente, para liberar madeiras sem certificado para exportar para os Estados Unidos. Os funcionários que deram pareceres contrários aposava assim no certificado do Ministério do Meio Ambiente para exportar as madeiras, esses funcionários perderam seus cargos comissionados. E os que concordaram, ainda hoje de manhã deu no jornal, eles foram promovidos, que deram pareceres. Imagina se esses funcionários não tivessem estabilidade. Todos eles que afrontaram, e corretamente, até corrijo, a palavra não é afrontaram, que deram pareceres técnicos. Perfeito, eu digo perfeito porque eu li parte desses pareceres técnicos perfeitos, dizendo que não poderia exportar madeira sem certificado digital, sem certificação pelo meio ambiente, eles todos seriam demitidos. Qual fora a finalidade de um concurso público em empresas que, ora, como a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, mas de personalidade privada, ou como as empresas de economia mista, entre elas a Petrobras? Qual foi a finalidade de empresas que têm uma atividade privada, sendo de economia mista, tendo a mão, como a Petrobras, que tem 50% mais um de capital de ações com direito a voto? Qual foi a finalidade? Aí, primeiro questionamento, por que o legislador constituinte, então, não determinou, já que a personalidade é privada, mas a empresa é pública, que ela não seguisse os ditames das empresas privadas para contratar e para demitir? Para garantia, primeiro, da excelência do serviço público, de que um funcionário, por exemplo, da Eletrobras, poder dar um parecer técnico contra uma privatização, sem que, com isso, ele possa ser afastado do serviço público. Então, a grande finalidade, porque se a gente for interpretar
e não analisar a finalidade, mas for interpretar friamente o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição de 88, eu estou com ele aqui buscando na minha frente, que aí fica bem claro qual era a finalidade. Diz lá o artigo 173, estou com ele aqui na frente, ele diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 173 diz: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, dispondo sobre, aí vem o inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Ora, se a lei vai normatizar essas empresas de economia mista, essas empresas públicas, que elas serão sujeitas ao regime das empresas privadas, a primeira lógica é que, então, ele fala, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais e trabalhistas. Então, veja, se eu fosse interpretar isto sem a lógica de garantia de uma excelência de um serviço público, e para ter uma excelência de serviço público eu tenho que ter servidores com garantias que vão exercer seus serviços técnicos, ainda que tenha afrontado o presidente ou o governador ou o prefeito da hora. Porque muda-se, sai da direita, vai para a esquerda, muda-se todo o contexto. Qual foi, então, a finalidade, já que a Constituição diz lá que eles iriam seguir as regras de uma empresa privada? Foi dar garantia a esses servidores para que eles não estejam sujeitos qual é o governo do momento. Hoje mesmo eu ouvi um áudio que me deixou da área de saúde tentando ter uma ingerência para tentar afastar os servidores comissionados da maior instituição na área sanitária que esse país tem, que é da Fiocruz, que, graças a ela, está se produzindo vacinas, mesmo contrariando todos os argumentos do governo. Logo, se esses funcionários, servidores, não tivessem estabilidade, todos seriam demitidos e hoje não teria nem as parcas vacinas que a gente tem hoje para a população brasileira. Então, veja, o escopo, a finalidade teleológica de, embora uma empresa seja privada ou embora uma empresa seja de economia mista, a garantia não é para o servidor. A garantia é para a prestação de um bom serviço público. É, por consequência, que se garante a estabilidade ao servidor. Então, isso não é um privilégio para o servidor, que a finalidade da Constituição Federal, quando cria esse regime jurídico, não foi proteger o servidor, foi proteger o destinatário do seu serviço, foi proteger a população. E os exemplos, Natália, estão todos aí. A Light do Brasil, por exemplo, que do Brasil é idade. E por que nós somos subordinados a isso? Porque ela é privatizada, eu não tenho para quem recorrer. Outro dia, uma funcionária da Light disse, quando eu reclamava, se o senhor não está satisfeito, o senhor contrate outra concessionária. Falei, senhora, a senhora está fora do mundo, descolada da realidade, eu não tenho como contratar outra aqui no Rio de Janeiro. Ou eu fico com um péssimo serviço precário de vocês, ou então eu fico sem luz, porque eu não tenho outra. A privatização criou-se o monopólio dessa energia aqui da Ampli Niterói, e esses funcionários que prestam serviços lá, eles não têm garantia nenhuma, então eles têm que acatar a ordem do capital ou do capitalista, que é o majoritário lá, que controla todas as ações com o poder de mando da Light, eles têm que fazer serviços de péssima qualidade, ainda que os técnicos, engenheiros elétricos não concordem com aquelas atitudes. E no momento que eu privatizo Petrobras, no momento que eu privatizo essas empresas todas, eu vou fazer com que essas pessoas que não têm estabilidade no emprego e precisam manter as suas famílias, é óbvio que aí começam os pareceres a favor do capital e não a favor do serviço público. E não a favor da boa prestação de serviço à população. Então, enganam-se aqueles que dizem que essas são umas prerrogativas, é privilégio dos servidores das estatais. Isso não é privilégio, isso é um desvio de ótica ou um desvio de óptica, como dizem outros. Por quê?
A garantia do emprego desses servidores não se dá em razão dos servidores em si. A garantia se dá para que haja uma excelência do serviço público, para que, de 4 em 4 anos, os servidores não fiquem com medo de como vão ter que agir, porque muda o governador, muda o prefeito e muda a presidência da República. E eu não tenho dúvida e não tenho constrangimento de dizer que, se esses servidores hoje não tivessem estabilidades que têm com o governo extremamente ultra neoliberal e outras coisas mais, que a parte deles ou davam pareceres favoráveis ou seriam demitidos. Naquela reunião do dia 22 de janeiro, que foi-se ao Supremo Tribunal para liberar, a gente escutou o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, falando parecer e canetada para abrir a boiada. Ou seja, os servidores, se não tivessem estabilidade e que não dessem pareceres favoráveis para abrir a porteira para que a boiada passasse, esses servidores seriam demitidos. E aí eu lhe pergunto, Natália, e quem seria prejudicado de primeiro momento? Dá vontade de falar o servidor? Não, de primeiro momento a sociedade, como um todo. Que, por exemplo, se os servidores da Fiocruz pudessem ser demitidos, quem seria prejudicado no primeiro momento? Nós, que não teríamos vacina nenhuma. Mas conseguimos alguma coisa de vacina, não obstante o desmando tanto do governo federal quanto da pasta da saúde. E, por via de consequência, ou por via secundária, o prejudicado seria esses servidores. Então, o ataque aí, quando se quer privatizar e tirar a estabilidade dos servidores, o ataque não é ao servidor diretamente. Você está atacando a excelência do serviço público. E veja bem, eu fiz questão de pesquisar como que anda a estatização no mundo, porque todo mundo fala, numa economia neoliberalista, essa é a tendência no mundo. Não é. O Brasil está na contramão do mundo. Eu recebi uma pesquisa realizada em 2017 no Instituto Holandês, traduzindo por português, chamado Transnacional Instituto, traduzindo por português, onde foi constatado cientificamente, não é achismo, houve dados científicos dizendo que 884 casos de estatização sofreram reestatização, ou seja, os estados soberanos voltaram atrás e trouxeram de novo essas empresas para o manto do serviço público. E por que assim o fizeram? Por uma questão que não precisa ser um gênio nem do direito, nem da sociologia, nem da filosofia. Basta ter um raciocínio lógico. E um dos argumentos foi prever lucro, ela vai aplicar os seus recursos em locais, pela lei da oferta e da procura, que se dê lucro. Então, quando você privatiza uma SEDAI, muito provavelmente as periferias dos estados continuarão com problema de água mais grave do que se encontram. Porque não é lá que estão os recursos para serem extraídos do particular, da população, para essas empresas. Segunda questão, quando você faz a reestatização, essa Instituto demonstrou, isso custa milhões para os governos. Então, a gente tem que pensar agora para não voltar atrás, gastando milhões. E, às vezes, esse Instituto comprovou, a cifra para reestatizar é maior do que quando você estatizou. Por quê, Natália? Porque quando você vai reestatizar, isso é um rompimento do contrato e isso vai para o judiciário. Isso vai para, como é que eles chamam? Essas técnicas extrajudiciais para ser julgados, e isso custa milhões, os governos são condenados em milhões. E quando não reestatizam, porque o custo é caro, o governo tem que subsidiar para essas empresas, que é assim que funciona no sistema de um capitalismo selvagem, para que essas empresas possam fornecer o serviço que era de graça àquelas comunidades periféricas que não têm como ter atrativo para as empresas aplicarem naquele mercado. Eu te dou o exemplo, muito provavelmente a SEDAI privatizada, entre ela criar uma bela rede de esgoto nos bairros nobres do Brasil,
em criar nos bairros periféricos, ela vai dar projeção para os bairros nobres. E nos bairros periféricos, nós vamos contribuir. Porque a privatização no Brasil e no mundo é assim, Natália. Privatiza-se a parte boa e o que dá prejuízo, o Estado fica subsidiando. Ora, a premissa não era que, na mão do governo, não se faz as coisas direito? As empresas não têm eficiência? Continua não tendo. Agora, a parte da ineficiência, o governo vai lá e subsidia. Não é assim nas concessões de transporte público? Ou acha alguém que os meninos que pegam ônibus com cartão de estudante, ou os idosos que pegam ônibus porque atingiram o seu direito legal e constitucional de pegarem ônibus de graça não, porque é pago, isso sai na conta das empresas? Não, não sai. O Estado subsidia para que nós, a população, os estudantes, os idosos, e mesmo assim, olha como funciona quando isso está na mão do setor público. Os idosos têm que pedir um jovem para fazer sinal para eles, para pegar o ônibus, porque a ordem do patrão é se tiver só idoso no ônibus, no ponto de ônibus, passa direto. Então, todas essas questões tinham que ser analisadas. Por fim, a presidência desse instituto holandês, ela concedeu uma entrevista a um jornal e me deu uma certa convulsão ver o que essa falava, e aí a gente tem que elogiar, o nome dela é Lavínia Steinfort, que é desse Instituto Transnacional. Ela disse: a nossa base de dados mostra que a reestatização, estou lendo as palavras dela, são uma tendência e estão crescendo. A gestão pública tem que prestar contas e ser cobrada para garantir que haja um controle democrático e efetivo. E aí eu pergunto até aos colegas que vão falar depois de mim: você acha que o Estado brasileiro, as agências de regulamentação, eficiência para controlar os serviços públicos que estão estatizados? Óbvio que não tem. Óbvio que elas não têm, e não precisa de dados, sim. A gente verifica. A ANAEL que faz? A Light corta a luz da gente, não informa que corta, deixa 3, 4 dias sem luz, e a ANAEL, e não reembolsa os dias que estavam sem luz, e a ANAEL nada faz. E não é por falta de reclamação. Eu tenho umas 400 reclamações dessas concessionárias de serviço público. E ela diz, na sua entrevista, que o Estado não teve essa condição em países como a Alemanha, como os Estados Unidos, que é o símbolo que alguns brasileiros gostam de ficar namorando os Estados Unidos, quando em questão social aquele país é tenebroso. E os Estados Unidos estão privatizando, reestatizando. E ela diz, baixos preços, estou lendo de novo, aumentar investimentos e melhorar a qualidade de serviço como um todo são os objetivos mais comuns quando se fala em estatização. Então, veja, a prova está, entre vários outros institutos, está nesse instituto holandês, mostra que países alinhados ao capitalismo, alinhados ao neoliberalismo, eles estão reestatizando várias empresas. E na conta do Instituto já foram reestatizadas, mundo afora, mais de 830 empresas foram reestatizadas porque não deram certo. Mas o Brasil anda na contramão e quer passar para a iniciativa privada essa quantidade de empresas em prejuízo da qualidade de serviço público e também da garantia do emprego dos servidores, que, uma vez garantido, podem prestar serviço público de excelência. Muita verdade. Tudo isso que você falou, Rosildo, muito importante. A gente viu agora de forma bem evidente, né, no caso da venda da SEDAI, né, a demonstração de tudo isso que você falou. Eles fizeram o leilão e simplesmente a Zona Oeste ficou sem comprador. Né? A gente sempre fala, né, isso, que ao privatizar os serviços públicos, as zonas periféricas vão ficar sem atendimento, e muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Acham que a gente talvez esteja exagerando, né? Mas assim, ficou muito evidente no caso da SEDAI,
né? Simplesmente não teve comprador a Zona Oeste. Então, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo esse debate aqui, tudo que você colocou, fundamental. Conversar agora com o Lobão. Lobão, a gente está agora discutindo muito o tema da PEC 32, reforma administrativa, né, que vai fazer várias alterações. Na prática, é uma mudança bastante profunda na Constituição Federal. Muita gente tem criticado o desfacelamento da Constituição Federal, né? Simplesmente estão mudando tudo. E eu queria que você falasse sinteticamente, o máximo que você puder, quais são as principais mudanças na reforma que a reforma administrativa propõe, né? E por que é importante a gente lutar contra essa reforma. Boa noite, Natália. Boa noite a todos e todas. É muito, para mim, importante estar participando de uma atividade como essa, junto com companheiros da Petrobras, empresa importante da história da vida do povo brasileiro, que tem aí um passado e uma história muito forte nas relações do crescimento da economia do país, na relação com o atendimento da necessidade do povo brasileiro. Então, a Petrobras tem muito a ver com a nossa história, e ver a Petrobras ameaçada de privatização para a gente é um custo muito caro. A Petrobras tem uma história com o povo brasileiro que merece respeito, que merece consideração. Vamos à PEC 32, né? O governo brasileiro, o governo Bolsonaro, que tem como seu posto piranga, seu ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, porta-voz do segmento mais reacionário e conservador do neoliberalismo, ele apresenta algo de uma natureza humana muito destrutiva. Ele fala que o Estado tem que ser o menor possível, independente das suas obrigações e da necessidade do povo, da sociedade. Então, a PEC 32, a chamada reforma administrativa, ela não é uma reforma que mexe com os interesses ou relações de trabalho com os servidores. Ela reforma o Estado brasileiro. Ela tira do Estado brasileiro a responsabilidade de assistências importantíssimas com o povo pobre, com o povo necessitado. Então, ele tira do Estado brasileiro, por exemplo, a responsável com a educação, com a saúde, com a assistência social. Imagina só, Natália, se a reforma administrativa já existisse no Brasil há 3, 4 anos atrás, como disse o companheiro Rosildo, nós não teríamos só não vacina, não. Nós não teríamos o Butantan, nós não teríamos a Fiocruz, nós não teríamos o SUS. Esse é o desastre da reforma administrativa, da PEC 32. É a concepção e modelo de Estado que não interfere e não tem responsabilidade em atender nesse problema seu. Então, nós estamos diante de um ataque aos interesses da sociedade muito forte. Então, a primeira grande tarefa é fazer com que o povo compreenda que a PEC 32 não é só um ataque aos servidores, mas é um ataque à sociedade, ao serviço público, né? E, consequentemente, ataca os servidores, porque é uma figura que deixa de existir. Quais são os principais argumentos apresentados pelo governo? Eu participei da votação na CCJ, na live paralela feita pela minoria, e fiquei boquiaberto com o líder do governo anunciando fake news dos mais graves. O primeiro argumento que ele coloca é que as cidades, o Estado e a União estão com seus orçamentos estrangulados, produto da massa salarial dos servidores. Isso é uma síntese muito grande, porque os próprios dados do governo revelam que o orçamento do Estado brasileiro, dos municípios e da União, eles estão comprometidos fortemente com a dívida pública. É a dívida pública da União, mais de 50% gasta, R$ 50 é para pagar
serviços, juros e amortização da dívida. Uma dívida que nunca acaba. Então, não é verdade. Se você pegar os dados da OCDE, né? A Organização do Desenvolvimento Econômico, ela mostra que o Brasil tem muito poucos servidores. E a sua enorme maioria são servidores públicos municipais, com salários abaixo de R$3.000. Então, primeiro informação, primeiro dado dele é altamente nocivo à nossa inteligência. Então, não é verdade que o Brasil tem problema de estrangulamento de orçamento em função da massa salarial dos servidores. Muito pelo contrário. O Brasil tem uma margem muito grande para contratar novos servidores. O segundo argumento deles é que o Estado brasileiro é inoperante. Olha, o SUS está aí para mostrar que não é verdade. A educação pública está aí para mostrar que não é verdade. As universidades brasileiras públicas são as melhores universidades do Brasil, mas tem deputado aí no Rio de Janeiro, Natália, apresentando projetos para acabar com a UERJ. Universidade responsável pela formação de milhares de jovens nesse estado, de milhões de jovens nesse estado, melhor dizendo. Então, a PEC 32 é esse ataque, é essa maldade que se desdobra em diversos aspectos. Fim do regime jurídico único, fim da estabilidade do emprego, que o Rosildo colocou muito bem, fim da entrada do servidor público para ocupar um cargo por concurso público. Eles colocam agora 5 maneiras diferentes de possibilidade de entrada e contratação do servidor público, 4 delas sem concurso público. E olha tamanha gravidade da proposta do governo. Todos os cargos, em qualquer autarquia, em qualquer serviço público, de direção, chefe de setores, não serão mais ocupados pelos cargos de carreiras daquela instituição, daquele serviço público. Eles serão ocupados por um novo servidor público chamado assessor de liderança. Assessor de liderança, que não vai fazer concurso público e é formado por um balcão de nomes indicado pelo setor, pelo presidente da República, sem concurso público. Então, ele não está ali para servir a sociedade. O Rosildo foi muito feliz nessa sua fala. O servidor público que entra com concurso público, ele tem uma obrigação com a sociedade, ele é servidor da sociedade. Por isso, o nome servidor. Ele é empregado do povo. Aquele que vai entrar no serviço público pela mão do prefeito, pela mão do governador, pela mão do presidente, sem concurso público, vai ser empregado do governo e não das pessoas que são servidas pelo serviço público. Então, vai acabar a figura do servidor, né? Então, é esses os ataques que estão muito fortemente sendo consolidados pela PEC 32. Mas, Natália, eu queria expressar algo que eu acho muito importante, um dado que me parece que nós temos que levar bem em consideração. Na PEC da Previdência, a reforma da Previdência, na CCJ, o governo aprovou a admissibilidade da PEC da Previdência, 48 votos a favor contra 18. O governo teve 72% dos votos da CCJ. Para aprovar no plenário, o governo precisa de 66% dos votos. São 2/3 dos parlamentares que têm que votar favorável a uma PEC. Ontem, na votação da PEC administrativa, a PEC 32, a reforma administrativa, aconteceu uma coisa que nos chama muita atenção. A votação foi 39 votos a favor, 26 votos contrários. Ou seja, o governo conseguiu apenas 60% dos votos, abaixo dos 66% necessários. Então, é importante levar isso em consideração. Ou seja, a margem para a gente derrotar a PEC 32. Para isso, luta, organização, mobilização.
Começamos com o dia 29 e vamos aí seguir adiante, pressionando os deputados para não votar favorável à PEC 32. Temos margem para derrotar isso? Temos, sim. A votação na CCJ nos abre os olhos para isso. Então, vamos à luta, os servidores públicos, a sociedade brasileira. Defender o Estado que atenda à necessidade do povo brasileiro, ser do tamanho dos interesses do nosso povo. Muito obrigada, Lobão, pela sua ótima exposição. É muito importante, realmente, essa questão da PEC 32, reforma administrativa, e ela não afeta só os servidores públicos, é importante destacar isso, ela também afeta as empresas de economia mista, porque a gente só tem uma estabilidade enquanto concursados por uma questão de equiparação ao servidor público, por a gente ter feito concurso público, assim como o servidor público. Então, se o servidor público perde a estabilidade, a gente também vai ser afetado por essa reforma administrativa. Então, a gente está agora, né, voltando aqui para o nosso debate, né, e continuando aí com os nossos convidados, a gente está aqui com o Davis Araújo, que é agrônomo da Petrobras Biocombustível. A gente está numa greve extraordinária, uma greve inédita em relação à Petrobras Biocombustível e com muita participação aqui do nosso Sindipetra RJ, uma greve que conta com 90% de... Importante dizer isso, e uma greve que está exigindo da Petrobras Holding, a empresa mãe, a incorporação dos trabalhadores da Petrobras Biocombustível, porque esses trabalhadores são funcionários concursados, teriam direito, né, pelo fato de terem prestado concurso público e passado, teriam direito a seguir na empresa mãe, trabalhando com Petrobras Biocombustível. Ainda mais que a empresa mãe diz que não vai sair desse setor. Não, a Petrobras diz que vai seguir produzindo e atuando no setor de biocombustível através do diesel verde. Então, não tem sequer esse argumento de dizer que está saindo do setor e, por isso, não incorporar os trabalhadores. Então, eu queria um pouco falar sobre essa pauta, né, e essa greve com o Davis Araújo. Eu vou passar para ele agora fazer a sua explanação aí, fazer seus comentários sobre essa importante pauta aí. Boa noite. Obrigado, eu agradeço, Natália, pelo convite, e aqui me coloco sempre à disposição no que eu puder trazer de informação em relação a esse nosso processo, né? Conforme bem colocado antes pelos expositores, a base teórica necessária de proteção do empregado público, de uma estatal, para que ele cumpra livremente os seus deveres, né? Não é nenhuma questão de direito, a princípio, no primeiro momento, e sim deveres de atender às necessidades da sociedade como um todo. Conforme já colocado, esse direito, esse dever, essa forma de que possamos trabalhar livremente, com certa autonomia, está totalmente sendo agredida no presente momento. O que nós estamos passando é mais um exemplo. Eu comecei na Petrobras, na holding, como estagiário em 2006. Depois eu fui contratado em 2007. Em 2010, eu passei no concurso da Petrobras Biocombustível como engenheiro agrônomo. Fui contratado também como engenheiro agrônomo. E eu atuava no setor de fertilizantes, sendo uma área que foi realmente desfeita por completo, né, da Petrobras, mesmo que nós não tenhamos hoje nenhum quilo de produção de ureia. Hoje nós dependemos 100% de importação, né? Mas, de fato, o Estado não está preocupado com isso em relação às suas atitudes, né? E, neste processo, eu fiquei, então, na Petrobras até março desse ano, março de 21, quando eu, depois, né, recebi um documento interno da Petrobras para que eu voltasse à Petrobras Biocombustível e sem nenhuma motivação a não ser a venda. A partir desse momento, até mesmo antes, né, a gente veio buscando negociação com a Petrobras Biocombustível, também com a Petrobras, a sua controladora, e fomos totalmente ignorados. Ao longo desse processo, além da
do resultado prático, a forma que está sendo feita é uma crueldade absoluta. Tem alguns colegas que estão quase que mensalmente, nós temos lives da diretoria, e eles concretizam, né, na sua fala, a agressão do direito adquirido, não só nosso direito, como da sociedade, de receber um serviço de qualidade, que é a questão do concurso. A Petrobras, de forma meticulosa, ardilosa, ela, no final de 2019, salvo engano, final de 19 para 20, ela transferiu as unidades de biodiesel em Candeias e Montes Claros para Petrobras Biocombustível, com o único interesse da sua venda. Isso seguindo, né, a última posição do STF, em que permite que uma subsidiária possa ser vendida diretamente sem passar pelo Congresso. É exatamente também o que estão fazendo com as refinarias. A RELAM já está nesse caso, né, ela já está no seu processo final, qualquer custo, né? Ele, economicamente falando, em relação ao preço realmente que se vale perto do que é vendido, é nitidamente um esforço da Petrobras para seguir este caminho, que realmente eu não entendo, não consegui ainda entender a quem, de fato, isso é interessante. Então, dentro desse processo, como eu vinha dizendo, é um processo doloroso nas lives, o que a diretoria coloca, né? Simplesmente, olha, vocês não podem ser incorporados. Não há previsão legal para isso. Eles não demonstram de forma alguma onde, por exemplo, o artigo 37 da Constituição de 88 está sendo agredido no caso de incorporação. A Petrobras, ela não está saindo do mercado de biocombustíveis, conforme a Natália bem colocou. Ela está saindo do mercado de biodiesel. E o estatuto social da Petrobras Biocombustível é para combustíveis renováveis. Isso inclui a comercialização, a produção, a logística. E a Petrobras, basicamente, o bio-QAV e o que estão chamando de diesel verde, ela, com base nesses dois produtos, ela permanecerá nesse segmento, nas refinarias. Então, de fato, nós, a partir desse momento, tendo plena convicção que estamos respaldados legalmente de que nosso argumento de que devemos ser incorporado pode sim ser assumido, né, e não, né, continuar os direitos. Nós, então, tivemos, então, a partir do dia 20 desse mês, iniciar uma greve no intuito de abrir um diálogo. A partir daí, esse movimento, ele está com uma força surpreendente. Na média, nós estamos muito perto de 80% de paralisação, e isso quando eu falo de Montes Claros, Candeias e a sede do Rio de Janeiro. No caso da Petrobras Biocombustível, é a primeira vez que a sede entra em greve por acreditar nessa causa, por acreditar que nós temos como dever, e não direito, lutar pelos nossos direitos. Quando eu digo nossos, não é o meu apenas, como empregado ou dos meus colegas, e da sociedade como um todo. A Petrobras Biocombustível, além da questão ambiental, que é fundamental para a nossa sobrevivência, uma vez que ela produz um biocombustível, um biodiesel, uma cadeia de produção com matéria-prima, usa o sebo, que era um usado só para sabão. Até o excedente disso era descartado como efluente. Hoje é um produto que tem valor, inclusive na semana passada ele ficou com valor, o mesmo valor do óleo de soja refinado. Então agregamos valor sim para a cadeia, para aquele produtor que está lá no início. Além dessa questão ambiental, a questão social. A Petrobras Biocombustível foi concebida para nivelar, ter uma responsabilidade social com distribuição de renda. Tanto é que tínhamos uma usina em Quixadá que está simplesmente paralisada. E sim, o resultado do presente processo de venda, que chamam de desinvestimento, dão vários outros nomes, mas não assume o termo venda, o termo privatização. Ele certamente, diretamente, não prejudica, não coloca em risco o emprego, a segurança alimentar minha, da minha família ou dos meus colegas, e sim dos municípios onde essas usinas estão alocadas. Elas são a força motriz do mercado desses municípios. Tanto é que sim, a população daqueles municípios também estão engajados com a gente, o apoio é muito grande, a gente percebe isso pelos relatos dos colegas que percebem esse apoio geral é necessária, ela é importante, ela precisa não somente olhar a questão capitalista, não é só dar lucro,
E sim, ela dá lucro. Tanto é que o setor privado está em cima. Claro que tem interessados em comprar as usinas. Por quê? Porque o negócio é interessante. É a base o nosso modal rodoviário é a base da nossa logística no país. Então, a demanda, ela é certa. Mas não podemos olhar para a Petrobras biocombustível apenas com esse prisma. E sim, como ela é responsável, conforme ela foi concebida lá atrás. Ela é responsável em relação aos empregos, à movimentação da economia em Montes Claros e Candeias, conforme deixou de ser em Quixadá. Hoje nós temos exatamente 144 empregados concursados da Petrobras biocombustível. E destes 144, apenas um está em Quixadá. Todo o restante está na sede e nas outras usinas. Então, Quixadá já deixou de cumprir seu objetivo por completo. E nós não aceitaremos que o mesmo aconteça para Montes Claros e Candeias sem lutar e lutar muito. Conforme eu coloquei, nós estamos perto de 90% de paralisação. Nós não pretendemos, de forma alguma, retroagir nesse processo, porque nós precisamos, sim, de sentar para conversar e verificar o que é melhor para o país, e não simplesmente, conforme está colocado no site da Petrobras, atender ao investidor, ao acionista. Qual é o interesse do acionista em relação à sociedade? Este patrimônio, ele foi desenvolvido por lutas pelo povo durante décadas. E, infelizmente, eu espero que esse processo esteja no fim, que é a inércia da minha faixa etária, da minha... Este momento, os meus colegas, nós empregados, nós recebemos tudo da nossa geração anterior. A presente geração está consumindo e deixando que destruam o que nós recebemos de graça. A próxima geração vai ter que recuperar o que nós estamos destruindo agora pela inércia, se não continuarmos nesse processo. Realmente, eu me pergunto muito, a quem interessa a privatização? Há um argumento do seguinte, vamos acabar com o monopólio. Então, vamos colocar, conforme tem acontecido, o setor bancário, o setor financeiro, para comprar essas usinas e movimentar dinheiro. Hoje, a gasolina é em torno de R$ 6,40 o litro. O gás de cozinha, R$90, R$100 o botijão. A promessa do Paulo Guedes, quando entrou, era derrubar para metade. O que aconteceu de lá para cá? Ele detém o poder de realmente estabelecer uma política olhando para o povo, a quem a Petrobras pertence. E por que ele ainda não fez? Ele vem com uma teoria neoliberal que realmente não há espaço no mundo, muito menos na nossa sociedade. Ela não está pronta, ela não desenvolveu para esse rumo. E nem sei se tem alguma desenvolvida para isso. Esse apagão que teve no Macapá, quem que salvou aquele município, o Amapá, do apagão? É uma empresa pública ou privada que faz o suprimento de energia lá? Só para a gente entender que, sim, o serviço público é de qualidade, sim. Recebemos altos salários? Quanto ganha um profissional dos Correios? Por exemplo. Né? E mais. Qual é a nossa base? Qual é a intenção do grande capitalismo? Nivelar todos os salários por baixo, não ter nenhuma referência. Será que o correto é eu lutar para que todo mundo ganhe o mínimo? Ou é lutar para que nivele mais acima, para dar uma qualidade de vida para as pessoas? Uma das notícias que mais foram dolorosas é ouvir em São Paulo e no Rio de Janeiro as pessoas utilizando lenha para cozinhar. No Rio de Janeiro e São Paulo. Olha a importância dessas capitais. E nós usando lenha para cozinhar. O Rio de Janeiro está em cima do petróleo. São Paulo, o litoral de São Paulo também. E a população não tem condição de comprar gás de cozinha, porque senão ela não come. Um dado estatístico, isso é uma referência neste momento, que eu não me lembro exatamente, mas o que se noticia, está na mídia. 6 em cada 10 brasileiros correm o risco de passar fome. Ao invés da população, de nós realmente buscarmos equiparar para protegermos nosso direito, o que eu estou vendo é um ataque contrário desse governo. Ele não quer acabar com a Petrobras Biocombustível apenas. A Petrobras Distribuidora,
A segunda maior empresa do nosso país, ela foi privatizada de um dia para o outro. Não deu tempo de respirar. A RELAM já está no final do processo de venda. E, de novo, eu digo, para o capitalista, para o setor financeiro, ele para a unidade, mas ele não vai vender com prejuízo. Sabe quem vai ganhar com isso? É o setor de importação. Ele vai crescer, já está grande, ele vai continuar crescendo, não é, Natália? Ele vai continuar crescendo e a nossa capacidade produtiva, que já não está muito longe dos 90%, vai aumentar ainda mais. Nós vamos aumentar a nossa capacidade ociosa das refinarias e aumentar a importação. De novo, eu pergunto apenas para reflexão, a quem interessa esse processo? Então, sim, nós estamos de greve, uma greve nobre, uma greve necessária, temos o dever de lutar por essas questões, como muito bem dito para os meus colegas que falaram anteriormente. Não é uma questão de direito apenas, é uma questão de dever. Basta ver o exemplo dado do IBAMA. Nós precisamos de um órgão ambiental independente. Nós não podemos deixar que ele seja destruído, porque nós estamos sem um meio ambiente, sem uma qualidade dos recursos, de um ar que respiramos, de uma água que bebemos, não sobreviveremos. Basta ver aqui no Rio de Janeiro a questão da SEDAI. Infelizmente, ela vem sofrendo ataques rotineiramente. Nós não conseguimos ter água de qualidade no Rio de Janeiro. Então, eu agradeço muito, Natália, ao convite, espero ter contribuído e, mais uma vez, agradeço muito aí pela oportunidade da fala. Obrigado. Não, então é isso mesmo, gente. Essas privatizações, elas colocam em risco direitos dos empregados, mas também afetam o conjunto da população brasileira, na medida em que o que está sendo desmontado é o Estado brasileiro, na verdade, né? São o conjunto dos serviços públicos e das empresas públicas que podem garantir a prestação de serviços para o conjunto da população, a garantia do controle das principais riquezas naturais e que elas sirvam ao conjunto da população. Se elas foram entregues para empresas privadas que só querem o lucro, o que a gente vê, na verdade, é uma priorização daquelas áreas, daqueles interesses, somente que vão privilegiar o lucro dessas empresas. Então, é muito importante que todo mundo se engaje, que esteja junto aqui com o Sindipetra RJ, e a gente termina mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, e agradecemos aí ao Davis Araújo, ao Rosildo, ao Lobão, que muito contribuíram aqui com o nosso debate. Daqui a 15 dias tem mais programa. Obrigada aí. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.